Você olha a distribuição no mapa do mundo, assim, elas estão clusterizadas por tipo em determinadas regiões do globo. Interessante isso. Em frente. O swarm, né? Que a gente já conversou, que é o enxameamento. Em frente. Isso aqui, eu gosto de falar disso aqui para dar uma ideia de inteligência coletiva, mas é tão batido que você já deve ter visto muito. Mas eu vou falar assim mesmo. Vocês estão vendo esse desenho aqui? Olha o cupinzeiro africano, ó. É alto, né? Esse cara aqui deve ter quase, sei lá, 1,80 m, quase 5 metros. Essa é uma construção perfeita. Está aberto em cima, não alaga, a temperatura aqui dentro fica ideal para a vida e para a sobrevivência dos cupins e para a reprodução dos cupins. Se eu reunir os arquitetos e engenheiros aqui mais importantes do mundo, não sai uma estrutura tão boa assim. Me expliquem como é que isso é possível. A cabeça do cupim é menor do que uma cabeça de alfinete. Onde é que está esse conhecimento? Não tem nem unidade de espaço para, né? Tem nem slot para as unidades de memória que coubesse isso. Me expliquem aí. Como é que eles fazem isso? União. Tem cooperação mesmo. Mas como é que eles constroem isso? Na verdade, isso é um efeito de swarm. Eles enxameiam para fazer. Ao enxamear, cada cupim imita o seu vizinho. Imite o vizinho. Imite o vizinho. Uma regra simples. Ao imitar o vizinho, inevitavelmente ele introduz uma variação. A propagação dessas variações vai gerando ordem emergente. Olha que coisa, hein? Ou seja, isso é puro efeito de inteligência coletiva. Inteligência coletiva não é a soma das inteligências individuais, porque se fosse não daria isso. Porque o cupim não é muito inteligente individualmente, cá entre nós. Então, e a inteligência coletiva está num patamar diferente, completamente diferente. Ou seja, a inteligência coletiva do cupim é maior do que as inteligências individuais humanas somadas. Agora imagine a inteligência coletiva humana de uma determinada coletividade grande. Não é? Essa inteligência se manifesta, está na rede. Sabe aquele negócio da I store my knowledge in my friends. Eu guardo meu conhecimento nos meus amigos. É fantástico isso, né? O cupim não precisa guardar o conhecimento dele no cérebro, porque não cabe. Na CPU do computador, porque ele não tem computador. No livro, porque ele não sabe ler livro. Onde ele guarda o conhecimento? Nos outros. Ou seja, é nesse conjunto de relações em que o conhecimento está. Isso vale para nós também. Não é? O conectivismo, como teoria da aprendizagem, está baseado nessa ideia. Eu guardo meu conhecimento nos meus amigos. Eu não preciso guardar na cabeça do professor, eu não preciso guardar na CPU. Eu guardo, se eu tenho uma rede, se eu tenho muitas conexões, tudo que essas pessoas sabem e a relação entre elas que gera mais conhecimento, conhecimento é sempre relação social, não é um conteúdo que você transfira, tudo isso é meu conhecimento também. Por quê? Porque eu estou conectado nessa rede. Isso já é uma pista do poder da inteligência coletiva. Swarm civil, o exemplo da Espanha, todo mundo eu já falei. Em frente, o Gramsci em frente. Em frente. Bom, esse experimento de Milgram, vocês já ouviram falar disso? Esse Milgram e outro professor lá, o Travers, em 67 eles resolveram medir os graus de separação da sociedade americana. Então ele fez uma experiência assim, ó, pegou 160 pessoas que moravam em Omaha e falou: vocês têm que mandar uma carta para um corretor de valores que trabalhava em Boston, mas não pode pôr no correio, não tem o endereço do cara. Vocês têm que dar a carta para um sujeito que vocês conheçam pelo nome, que por sua vez vai dar para outro, e eu vou medir em todas essas cartas quantos intermediários foram necessários para chegar no corretor em Boston. E ele fez isso. E aí ele achou 5,5, 6 graus de separação.
Ou seja, as cartas que chegaram passaram em média por 5,5 ou 6 intermediários até chegar lá. Então ele falou, bom, o grau de separação da sociedade americana, isso em 1967, é 6. Recentemente, o Duncan Watts, eu traduzi esse artigo dele e publiquei porque a Science, ele publicou na Science, que é uma revista científica importante, mas a Science não deu autorização para a gente traduzir, eu traduzi assim mesmo, está publicado lá na Escola de Direito. Ele fez, junto com vários outros, ele fez um estudo, agora, ele fez para o mundo todo, e ele já podia usar 60 mil usuários de e-mail, porque já tinha e-mail, né? O Milgram foi na base da carta. Se bem que e-mail ou carta faz rede, viu? O network da Filadélfia, que foi um esforço coletivo para construir a Declaração de Independência dos Estados Unidos, foi feito por carta, que era levada por cavalo, correio a cavalo. Foi construído, é chamado Network da Filadélfia porque foi um documento, que é um documento muito importante, né, em termos para a democracia, que foi construído a muitas mãos e que foi por mensagens que foram carregadas dentro de envelopes por cavalos. Bom, com o e-mail fica mais rápido. Diga. É só que eu achei, escutei isso ontem, achei meio interessante. Sabe por que se entrega hoje as cartas de casa? Porque o chefe lá dos Correios dos Estados Unidos, em determinado lugar, ele não aguentava ver o sofrimento na guerra das pessoas nas agências aguardando as cartas. Pegava na agência antes, né? Então ele começou a entregar em casa. Olha só, 60 mil usuários de e-mail tentaram se comunicar com uma de 18 pessoas alvo em 13 países. É incrível que o Duncan Watts acabou tendo um resultado parecido com o do Milgram de 67. Deu 6 também. Isso aí foi coincidência do meu ponto de vista. Se ele fizesse, eu sugeri inclusive que ele faça essa mesmo, não para o mundo todo, mas para os Estados Unidos, para poder comparar com a experiência do Milgram em frente. Bom, aquilo que nós conversamos. Está diminuindo o grau de separação, está diminuindo o tamanho do mundo. Hoje, o grau de separação 6. Daqui a 20 anos, sei lá, pode ser 4. Já pensou? Ou 3. Quando esse grau de separação chega a 1, você tem contato apenas com o intermediário para qualquer pessoa, você tem uma rede totalmente conectada. Aí, a coisa dá o crunch, entendeu? Dá aquele amassamento. E vários fenômenos começam a acontecer naquela sociedade que você nem imagina que possam acontecer. Quando você tem grau de separação igual a 1, você começa a ter manifestações de inteligência coletiva muito mais frequentes. Você começa a ter autorregulação da vida cotidiana muito maior. Ou seja, grande parte das instituições que nós temos tornam-se desnecessárias se você conseguisse fazer isso. Instituições de segurança, instituições de ensino. Ensino é um desastre comparado com a aprendizagem que você pode obter numa rede social. O ensino é uma tentativa de transferência de um conjunto de conteúdos. A palavra ensino, não é? Ensinamento, é reprodução de estamento. É a mesma coisa. Aprendizagem, você não tem pauta de aprendizagem. Aprendizagem é tudo que rola. Aprendizagem é o que você pode fazer em rede. A democracia, afinal. A democracia... Desculpe, mas você... Diga. Você instiga essa pergunta, né? Ou seja, o que nós precisamos para fazer isso? Aumentar a distribuição e conectividade. Sim. Mas o que nós precisamos para fazer isso? Para aumentar a conectividade. Fazer. Entrar em contato, fazer. Não organizar as coisas verticalmente. Quando você vai fazer uma coisa, vou dar um exemplo concreto, Evandro. Isso é uma mentalidade. É uma mentalidade, mas não é uma mentalidade. É uma mentalidade social. Não é uma mentalidade individual.
Isso é um programa que está rodando na rede, você não vê. Como você está conectado lá, você está bebendo aquilo. Você está ligado na Matrix. A Matrix foi verticalizada, você está lá, não tem jeito, você tá plugado lá. Você quer ver uma coisa? Um exemplo. Tomada verticalizada o tempo todo. O sistema capitalista está na tomada verticalizada. Não só o capitalista. Quando você... Qualquer sistema de poder. Até foi dado um exemplo que eu acho que materializa bem isso. Foi a questão das lan houses. Isso, né? Bacana. Não, eu vou falar um pouco aqui do negócio do Evandro. Eu uma vez fui diretor financeiro de uma organização, isso é um exemplo claro, que acabou ficando muito grande. E um dia cheguei lá, tinha 200 funcionários. E eu não era operador, eu era apenas o diretor financeiro. Eu falei, mas 200? Para que precisa de 200? Essa organização se dedicava a fazer alfabetização. E fez alguns milhões de... Aquele jeito, né, que se faz a alfabetização. Precisa de 200? Precisa, porque 100 são só para assinar convênio, para cuidar de convênios com as prefeituras e essas coisas. E eu, bom, estava ali uma organização, tinha board, tinha staff, tinha estrutura e tinha 200 caras para pagar no final do mês. Eu digo, nós podíamos fazer isso, sem fazer a organização. O fulano que entra com isso, ele não podia entrar diretamente? E o Beltrano que entra com aquilo, ele não entrava diretamente? Então nós podíamos fazer uma rede. Você entendeu? Toda vez, é claro. Toda vez que você toma a iniciativa... Então, para você um pouco mais precisamente. Assim. Sem dúvida alguma, o que você está colocando é o que nós entendemos que e não fazemos. Urgente. Sim, então exatamente por isso é que nós estamos, não é que nós não fazemos de uma forma absoluta, né? Mas fazemos, não fazemos tanto quanto gostaríamos, ou pelo menos alguns fazem, né? Mas a pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta muito cirúrgica, até porque esse é o meu objeto de estudo, ou seja, como fazer com que as pessoas sejam mais democráticas, né? Mais democratas, e que, consequentemente, que as redes funcionem, né? Então, a pergunta que eu estou fazendo é a seguinte, você está dando um exemplo, que você, como diretor financeiro dessa empresa, você chegou e disse isso. Não adiantou nada eu dizer. Foi um exemplo só para te dizer o seguinte... Não, eu sei, mas quem disse foi você. Sim, eu disse, mas... Eu só queria precisar a pergunta melhor para poder entender, até já adiantando o meu comentário, até um pouco em função também do horário. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte, porque quem é essa pessoa? Você está falando de uma inteligência coletiva, não está? Você está falando que é uma mentalidade que está rodando no programa. E que essa mente não está aqui. E que essa mente estaria entre. Isso. Não é isso? Isso. Muito bem. Então, eu queria colocar o seguinte, qual é, então, será que esse papel não coloca essa argumentação, não coloca o ser humano submetido, novamente, a alguma coisa que é exterior a ele, ou seja, uma inteligência que não é dele, porque é coletiva. Mas é dele, ele é coletivo e ao mesmo tempo individual. Ah, sim, então você... Pessoa já é rede. Tá, então você está propondo que uma dissolução do conceito de social e de individual, é isso? A pessoa humana já é ao mesmo tempo esse contínuo de experiências que são individuais, são só dele, intransferível, e ao mesmo tempo ela é o entroncamento das conexões que ligam as outras. Ah, sim, isso eu estava. Então, nesse ponto de vista... Mas eu vou voltar antes daquela... É só uma observação, porque essa coisa é uma coisa que, pessoalmente, muito leigamente, eu tenho mergulhado nisso. Legal. E para mim a mudança de comportamento se dá a partir da consciência. Então, na medida que haja consciência, que a informação chegue, conhecimento especialmente chegue, ou seja, de alguma forma provoca algum insight, a partir daí é uma mudança de visão de mundo, e na mudança de visão de mundo, mudança de comportamento. E eu estou dizendo o contrário do que você disse. Eu estou dizendo assim, que você não toma consciência como um indivíduo e a partir daí faz uma mudança. Eu estou dizendo que você não pode tomar consciência como um indivíduo se você